Este homem é justamente o negro por trás da invenção da lâmpada. Se você também acredita que o inventor da lâmpada elétrica foi o Thomas Edison, desculpe-me, mas eu vou lhe decepcionar nesta aula. Exatamente, um dos principais nomes de cientistas que vemos quando vamos estudar de fato os inventores daquela época é o nome de Lewis Howard Landtime, um negro filho de escravos, que foi simplesmente esquecido pela história. Nesta aula eu vou mostrar um pouco a você sobre o que de fato aconteceu e quem realmente merecia os créditos pela invenção da lâmpada elétrica. Ao contrário da opinião popular, não foi Thomas Edison quem inventou a lâmpada elétrica. Na verdade, seu pedido de patente original, de 1880, foi recusado em 1883. Adivinha só por quê? Justamente porque ele era plagiado de conceitos existentes anteriormente. Isso significa que Edison tentou registrar um invento cujos componentes base já estavam presentes na ideia de alguém para quem uma patente similar já havia sido submetida, aprovada e garantida anteriormente. Mesmo que essa decisão de que havia conceitos de Edison que conflitavam com inventos anteriores tenha sido derrubada depois, fica a certeza de que o vislumbre de algo parecido com o conceito de uma lâmpada elétrica foi a grande ideia de outra pessoa, sepultada num limbo histórico cujo nome provavelmente não conheceremos de verdade. Só para você ter uma ideia, mais de 22 inventores com aparatos elétricos que detêm o crédito da invenção da lâmpada incandescente. Cada um desses 22 inventores trabalhou em sua ideia por anos, alguns por décadas, antes de Thomas Alva Edison sequer pensar em entrar nesse ramo de negócios. Um dos mais notáveis foi o inglês Joseph Swan, com quem mais tarde Edison se uniria comercialmente, fundando em 1883 a Edison Swan Electric Light Company. A então conhecida como Edison vendia lâmpadas com filamento de celulose, inventado por Swan em 1881. Thomas continuou a vender filamentos de bambu até 1892, quando uma nova fusão corporativa criou a General Electric, que adotaria o filamento de celulose. Espertão, Edison adquiriu de dois outros caras de Toronto, o eletricista Henry e seu sócio, Matthew, o direito das patentes incandescentes para todo o território dos Estados Unidos e Canadá. Depois, Edison aperfeiçoaria essas patentes na tentativa de fazer com que as lâmpadas durassem mais. O próprio Thomas Edison. Alguns o criticam e dizem que ele se aproveitou da genialidade de outros cientistas. Outros acreditam ao Edison uma enorme habilidade empreendedora. É como o próprio Albert Einstein costumava dizer: se alguém consegue enxergar mais longe, é porque ele se apoiou no ombro de gigantes. Mas é importante notar, até mesmo o processo do filamento da lâmpada de Edison tinha tecnologia inventada por outro cara. Esse cara era o Lewis Howard Landtime. Este homem é justamente o negro por trás da invenção da lâmpada. Landtime era filho de escravos fugidos e nasceu em 4 de setembro de 1848. Com apenas 16 anos, alistou-se na Marinha. Depois de dar baixa com honra, foi contratado pela empresa de batentes em Boston, a Cosby & Gaudy, que estava procurando um estagiário para ajudar no serviço. Enquanto trabalhava lá, Landtime gastava todo o seu tempo livre estudando, por conta própria, por desenhos de projetos, e acabou convencendo seu relutante patrão a ser um desenhista profissional. Uma de suas maiores invenções foi um processo que permitiu a fabricação de filamentos de carbono para lâmpadas elétricas. Criar um filamento que pudesse durar mais que 8 minutos. Eis o problema que atormentava Thomas Edison e seus concorrentes. O processo inventado por Landtime resolveu finalmente o problema que parecia insolúvel, embora ele no início não o tivesse desenvolvido para a empresa de Edison. Em 13 de setembro de 1881, enquanto trabalhava para Wilhelm Marx e não para Edison, Landtime recebeu sua patente para produzir incandescência numa faixa contínua de carbono envolvida em arames metálicos. 6 dias antes da publicação da patente desse filamento, que incluía um material pouco ortodoxo, o papelão em vez do mais tradicional papel higiênico, Landtime entrou com uma patente em seu nome para o processo de produção semelhante.
A patente dessa vez saiu com o nome do empregador de Latimer, a United States Electron Light Company, de Maxim, em 17 de janeiro de 1882. Os filamentos de longa duração de Latimer apareceram pela primeira vez nas lâmpadas de Hirman e Maxim e foram popularizadas depois por Edison, considerado o maior inventor dos Estados Unidos. E de fato, não estou fazendo pouco caso dos talentos de Thomas Edison. Ele tinha um talento irrefutável que era o de ser hábil em juntar coisas existentes, além de comprar e vender coisas. Com o tempo, Latimer acabou se ligando a Edison, o que tornou o único negro na história no grupo dos pioneiros de Thomas Edison. Esse grupo era um conjunto de cientistas que trabalhavam em diversas empresas de propriedade de Edison, contribuindo para muitas de suas invenções de ponta. Além de ser um mestre em juntar pessoas e suas ideias, Thomas Edison era um mestre em publicidade e promoção, uma raposa astuta, por assim dizer. Edison convenceu Latimer a promover seu sistema de iluminação, chamado, não por acaso, de Sistema de Iluminação de Thomas Edison, com um livro. O livro se chamaria, por sugestão de Edison, Incandescent Electron Light, A Practical Description of the Edison System. Notou a genialidade perversa do maluco? Gênio! O título dava a entender que Latimer tinha criado o filamento para Edison, especificamente para ele, quando, na verdade, ele nem sequer trabalhava para Thomas Edison quando recebeu a publicação da patente. Ao se apossar metafisicamente da ideia alheia, Edison converteu o gênio e real inventor da tecnologia que viabilizou a lâmpada incandescente numa mera e pálida nota de rodapé. Os devidos créditos e o nome na história deve ser não só de quem tem o poder na mão, poder aquisitivo, por assim dizer, mas sim de quem realmente também trabalhou duro. Que fica aqui as nossas homenagens ao negro, filho de escravos, que foi cientista e mudou a história da humanidade através também de seus estudos pela eletricidade, ao ilustre Lewis Howard Latimer. Forte abraço a todos vocês, deixa aqui o seu comentário, se já conhecia ou não essa parte da história, deixe o seu like, tá? Se quer ficar por dentro de outros vídeos como esse, inscreva-se e deixa aí o seu comentário. Você diz o assunto e a gente vai aqui pesquisa e faz os vídeos para vocês. Um forte abraço do seu amigo professor engenheiro Jadson Caetano. Siga-me também pelas redes sociais, tá? O meu WhatsApp é 081981578070. Se você é da área da elétrica, pretende realmente se qualificar, entre em contato conosco. Forte abraço, que Deus abençoe.